Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Você que assiste os meus vídeos, gente, não deixe de ser ajudante, me ajudando a divulgar. Compartilhe os vídeos, por favor. Peça para as pessoas se inscreverem, tá? Coloquem para outras pessoas, para que elas possam também se inscrever, tá bom? Nós estamos oferecendo um curso do Catecismo da Igreja, para você aprender a doutrina católica. O que a Igreja ensina, né? O que nós cremos. Então nós já passamos pelo credo, expliquei todo o credo. Eu não peguei, né? Eu comecei agora. Vai lá na playlist, estudo do catecismo. Você pode começar lá no credo, tá? Então, vamos embora, vamos para frente, tá? Nós estamos estudando agora os sacramentos. São 7 sacramentos. Eu estou pegando um por um, ensinando um por um. Graças a Deus, nós já terminamos o batismo. Fizemos aí 10 aulas sobre batismo. Então, se você quiser estudar sobre batismo, tem aí, tá? 10 aulas que eu fiz sobre batismo. Hoje, nós vamos para o segundo sacramento que nós vamos estudar. Dos 7, tá? Nós vamos estudar hoje o sacramento, tá? Antes, nós paramos, o último parágrafo que nós estudamos foi o 1274, foi o último. O 1275 é resumo, assim como 1276, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84. Até o 1284 é resumo, que eu não estudo aqui para poder não ficar repetitivo, mas eu peço para você ler e estudar em casa, os resumos, ok? Hoje nós vamos estudar o 1285, parágrafo 1285. Se você tiver o catecismo e quiser me acompanhar, está na página 355, parágrafo 1285. O título é O Sacramento da Confirmação, tá? Que nós chamamos de crisma. Tá? Por que ele é chamado de sacramento da confirmação? Por quê? Veja, a maioria, 90%, claro que tem exceções, né? Mas 90% dos católicos são e devem batizar criança. Tá? Então, a gente, por exemplo, eu fui batizado criança. Tá? O batismo, ele apaga o pecado original. Ok? Só que quem responde pela criança é o pai, o padrinho, por isso que tem que ter padrinho de batismo, não é? E a igreja.
Tá? Já na crisma, aí já sou eu que vou manifestar a fé. Por quê? Eu já estou adulto, eu já estou adolescente. Tá? Então por isso que é uma confirmação do batismo, que eu recebi lá quando criança. Acontece, tá, de a pessoa não ser batizada criança e batizar adulta. Aí ela já recebe o batismo e o crisma junto. Esse ano, por exemplo, tem alunos meus, né, que não foram batizados. Então vai receber o primeiro batismo, depois a Eucaristia, a primeira comunhão, e depois o crisma. Então vai receber os 3 sacramentos juntos. Mas quem já recebeu o batismo quando criança, aí não recebe de novo, né? Aí recebe só o crisma. Por isso que é uma confirmação do batismo. O batismo, gente, ele já nos dá o Espírito Santo. Tá? No batismo a gente já recebe o Espírito Santo. Mas no crisma fortalece mais, porque a gente já está adulto. Então a gente vai ser um soldado de Cristo. O Espírito Santo já está dentro de mim no batismo. Mas no crisma ele vai aflorar mais ainda, porque agora eu já estou adulto. Né? Eu recebi o Espírito Santo quando criança. Agora não. Agora o Espírito Santo vai se manifestar muito mais forte, porque agora eu sou adulto. Tá? Então agora, né, como eu falei, eu sou um soldado de Cristo. Então eu vou testemunhar a fé. Aí já não é mais o meu pai. Vai precisar também do padrinho. Pode ser o mesmo? Pode. Né? O mesmo padrinho de batismo pode ser o mesmo padrinho de crisma, não tem problema nenhum. Tá? Mas quem vai responder pela minha fé sou eu, que eu já estou adulto. Eu acho que a partir de 14 ou 15 anos a pessoa já pode fazer o crisma. Tá? Veja, o sacramento do crisma, gente, não é facultativo. Eu venho falando isso aqui já há muito tempo. Tem muitos católicos que não são crismados. Recebe o batismo, depois não vai mais na igreja. Aí recebe a primeira comunhão, quando é criança, adolescente, some da igreja. Aí depois não faz nem o crisma. Eu conheço pessoas que vai fazer o crisma já adulto, já ancião já. A minha mãe, por exemplo, recebeu o crisma já anciã. Já era até casada com meu pai. Não, gente, o crisma é para você receber adolescente, né, com seus 15, 20 anos, para você já ter mais maturidade para receber o Espírito Santo e você testemunhar Jesus Cristo no mundo. Então, se você já tem 14, 15 anos e você não é crismado, vá se crismar. 20, 30 anos, você ainda não foi crismado, vá procurar a igreja. Tá? Graças a Deus, gente, aqui na Matriz, todo ano a gente crisma mais de 100. Todo ano é isso, mais de 100. Esse ano de novo. Final do ano nós vamos crismar mais de 100. Graças a Deus, louvado seja Deus, mas não espere, não fique esperando. Entendeu? Crisma o mais rápido possível. A crisma é um sacramento importantíssimo. Você só recebe ele também uma só vez. Nós vamos explicar tudo isso. Batismo, crisma e ordem são 3 sacramentos que não repete e não se apaga. Tá? Então você recebe também uma vez só na vida, você não repete. Então isso tudo nós vamos ver aqui, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá. É o parágrafo 1285 do nosso catecismo. Abra aí. Então, olha só que interessante. Junto, né, com o batismo e a Eucaristia, então esses 3 sacramentos eles estão unidos. Batismo, crisma e Eucaristia. Eles formam uma unidade, tá? Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação, que nós chamamos de crisma, né, constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. Olha que coisa bonita. Então, batismo, crisma e Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã, ou seja, nos faz cristãos. Batismo me faz filho de Deus e irmão de Cristo, que eu já expliquei. E a crisma me faz o quê? Um soldado de Cristo. Agora eu vou testemunhar a minha fé no mundo. Não é para guardar a minha fé, não. Agora eu vou falar de Jesus para as pessoas. Jesus tem que ser conhecido. Então o crisma é para isso, para me dar força, para me poder pregar Jesus Cristo. Não é só o Papa, não é só os padres que pregam, não. Eu também tenho que pregar Jesus. São Paulo diz: ai de mim se eu não evangelizar, se eu não falar de Jesus Cristo.
para minha família, para as pessoas da minha casa. Não é só a igreja, não. Você tem que ensinar, falar de Jesus para as pessoas, para sua família, onde você trabalha, na igreja, não é? Todos nós, gente, precisamos pregar. Por que Jesus ainda não é muito conhecido? Porque os cristãos, ficam quietos. Não, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, tá? Então a Crisma é para isso, para me dar força, para me ser um soldado de Cristo, para ir para a guerra. Guerra contra quem? Contra o mal, contra o demônio, não é? A gente está nessa batalha. Então o Crisma é para isso. Cuja unidade deve ser salvaguardada. Olha que coisa bonita. Por isso é preciso explicar aos fiéis, aí tá vendo? Esse é o objetivo do nosso canal. Explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Isso quem falou, gente, foi o documento da igreja, do Concílio Vaticano II. Então, gente, foi o que eu falei. Tá? Assim como o batismo é obrigatório, o crisma também é obrigatório para o católico. Tá? Então, se você ainda não é crismado, vá se crismar, meu amigo. O que você está esperando? Você vai receber a graça do Espírito Santo, que você já tem no batismo. Mas muitas vezes o Espírito Santo fica dentro de nós, ele fica escondido. Agora não, agora ele vai aflorar, você vai ter os dons do Espírito Santo, os carismas. Muitas vezes eu quero falar de Deus e não consigo, porque o Espírito Santo está ali sufocado dentro de nós. O crisma vai aflorar aquilo tudo, né? Todos os dons do Espírito Santo vai aflorar. Tá? Eu vou falar sobre isso também. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. Olha aí, tá vendo? Então, o Espírito Santo, o crisma, ele não só nos incorpora a Cristo pelo Espírito Santo, mas também à igreja, que nós já fazemos parte pelo batismo. Então, pelo crisma, eu sou muito mais... Essa comunhão com a igreja fica muito mais forte. Tá? Tem até a pastoral também do crisma. Enriquecidos de força especial do Espírito Santo. Olha aí, nós já recebemos o Espírito Santo no batismo, mas é o que eu falei, no crisma o Espírito Santo fica mais forte. Por isso que chama confirmação. Então o crisma é para isso. Então você vai passar a ter todos os dons do Espírito Santo, você vai passar a ter os carismas que eu já falei, não é? Tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no meio, dentro de nós. E assim, mais estritamente, obrigados à fé, que eu já falei, testemunhar a fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo, olha aí, você passa a ser uma testemunha de Cristo no mundo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Olha que coisa bonita. Isso quem falou foi um documento do Concílio Vaticano chamado Lumen Gentium, no parágrafo, no ponto número 11. Então, gente, o crisma me dá força para mim testemunhar a Cristo com palavras, eu tenho que pregar, e também com obras, ou seja, com a minha vida. Então eu tenho que pregar Jesus Cristo, mas eu tenho que pregar e também tenho que ter obras. Por isso que São Tiago fala que a fé sem obras é morta. Está lá em Tiago 2,24. Era briga lá com Lutero. Por que o Lutero lá desentendeu com a igreja? Porque o Lutero falava que não, é só a fé, pronto, acabou. Que só fé, o quê? O catecismo aqui diz o que a Bíblia está falando lá. Fé e obras. A fé sem obras, meu amigo, não importa, não adianta você ficar ali de braço. Eu creio em Jesus, então eu vou ficar de braço cruzado, que o Espírito Santo vai fazer a obra. Não, meu amigo, você que tem que fazer. O Espírito Santo já fez a obra. Jesus já fez a obra dele, nos dando a salvação. Agora você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte. É muito cômodo, né? Eu tenho fé em Jesus, né? Já estou salvo, igual o povo fala aí. Não, você tem que lutar. Para você alcançar a salvação, você tem que fazer também a sua parte. Deus já fez a dele, meu amigo. Agora você tem que fazer a sua parte. É pelas obras, tá? Pela fé e através da fé as obras, né? Então não basta só a fé, tá vendo?
Então o catecismo está bem claro. O crisma vai nos mostrar isso. Que não basta só a fé é importantíssima, mas também as obras. Eu tenho que mostrar com a minha vida e com a pregação, pregar a palavra de Deus, pregar a doutrina da igreja, defender a fé. Ele está falando aqui bem claro, ó. Difundir e defender. Difundir quer dizer pregar, né? E defender a fé. É o que eu faço aqui nesse canal. Eu defendo a minha fé, gente, se for possível, até com a minha vida. Eu não aceito falarem mal da minha fé. Eu respeito todas as religiões, gente, todas. Mas eu defendo a minha fé se for preciso. Eu brigo com qualquer um. Eu não brigo por causa de futebol, eu não brigo por causa de política. Mas se for para brigar por causa da minha religião, eu brigo. Eu não aceito que ninguém venha na minha casa falar mal da minha religião. Pode ser até da minha família. Eu não vou lá na casa de ninguém para falar mal da fé de ninguém. Eu respeito a liberdade de todo mundo. Eu não aceito que ninguém venha na minha casa falar mal das minhas imagens, né? Do que eu sou idólatra. Né? Não aceito mesmo. Agora, como é que eu vou defender se eu não, né? Se eu não aprender? Então, por isso que é importante aprender. Então, o crisma é para isso, é para nos dar força para isso. Então, esse é o parágrafo 1285. Agora, né, nós vamos ver a parte teológica, tá, da celebração do crisma, do sacramento do crisma. Qual é a parte teológica, ou seja, que está na Bíblia e que está na tradição da igreja nesses 2000 anos? Lembrando, gente, que os 7 sacramentos vieram da cruz de Cristo, daquele lado aberto de Jesus na cruz, sangue e água, que nós rezamos no texto da misericórdia. Então, não existe os sacramentos no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi para os judeus. Os judeus não têm sacramento. O sacramento é só para nós católicos, tá? Então, mas pode ter uma prefiguração no Antigo Testamento. Mas os 7 sacramentos é todo do Novo Testamento, tá? E o crisma não é diferente. Então agora nós vamos ver quais são, né, a parte teológica desse sacramento. Então, vamos aí. 1286, me acompanhem aí. Olha só, no Antigo Testamento, tá vendo? Então ele começa falando lá do Antigo Testamento, que não tinha ainda o sacramento do crisma, mas tinha as prefigurações. Então o Antigo Testamento, gente, ele prepara o Novo, inclusive os sacramentos. Então vamos ver o que diz aqui o catecismo. No Antigo Testamento, os profetas, lembrando, gente, que os profetas é aqueles que falam em nome de Deus, tá? No Antigo Testamento, anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado. Aonde está isso? Isso está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então, é daqui que a igreja tira os dons do Espírito Santo. Depois você lê lá, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então, diz lá bem claro que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias. Tá vendo? Então, Jesus é quem... ele tem a plenitude dos dons do Espírito Santo, porque ele é Deus. E ele coloca isso para a igreja. O mesmo que Jesus, né, tem, ele passa para a sua igreja, e a igreja passa para a gente. Então, diz lá, Jesus tem o espírito de sabedoria, fortaleza, temor de Deus, todos os 7 dons do Espírito Santo, que também nós temos. Se Deus quiser, no dia de Pentecostes, eu quero fazer um vídeo aqui sobre os dons do Espírito Santo, para você entender cada um desses dons. Então nós recebemos isso aonde? No crisma, que já foi prefigurado lá no Antigo Testamento, Isaías 11, versículo 2. Anote esses textos para você ler depois em casa. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Diz lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Aí fala lá, que Jesus tem todos, o Messias tem todos os dons. Aí ele cita lá todos os dons. Tá bom? Em vista de sua missão salvífica. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 22. Depois você lê lá. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 22. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Então, a missão de Jesus era de salvar o mundo. Então, Jesus ele era repleto do Espírito Santo. Por quê?
porque era Deus. Era homem, mas era Deus. E a Santíssima Trindade não se separa. Então o Espírito Santo, Jesus e o Pai é uma coisa só. Entendeu? Aí, olha aí a Santíssima Trindade. Claro, gente, que no Antigo Testamento eles não tinham essa visão, esse entendimento de Santíssima Trindade ainda. Hoje a gente sabe que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No Antigo Testamento eles não sabiam nada disso. Eles não tinham condição de assimilar isso. Eles iam achar que é 3 deuses, por isso que Deus não revelou. Se para nós hoje é difícil, eu falo isso para meus alunos, né? Tem gente que... Claro, ninguém vai entender isso. O dogma, gente, da Santíssima Trindade, ninguém vai entender. Tá? Santo Agostinho já dizia, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Se a gente entendesse Deus, não seria o Deus verdadeiro. Deus não cabe na nossa cabeça. Deus é infinito. Entendeu? A descida do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião do seu batismo, por João Batista, foi o sinal de que era ele quem devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. João, capítulo 1, versículo 33 a 34. É uma pena que os judeus não aceitaram Jesus. É uma pena. Porque a Sagrada Escritura, né, diz bem claro que o Messias, né, diz lá Isaías, o Espírito repousaria sobre o Messias. E se cumpre tudo isso em Jesus Cristo. É uma pena que os judeus não, o coração endurecido, gente. Não é? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Muita gente pergunta. Qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? É esse. É você não querer se converter. Deus dá a graça, Deus dá a misericórdia, mas a pessoa não quer saber. E os judeus viram a salvação, viram a graça de Deus, mas não quiseram fazer o quê? É uma pena. É uma pena. Concebido do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, nós sabemos disso, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em uma comunhão total, estou falando de Jesus, comunhão total com o mesmo Espírito. Então toda a vida de Jesus foi uma comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso que eu falei, eles não se separam. Então a gente também não pode se separar da Santíssima Trindade, porque se a gente se separar de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está nas trevas, como diz Jesus. Então, assim como Jesus foi impregnado do Espírito Santo, a gente também precisa do Espírito Santo. Por isso que todas as vezes aqui eu começo rezando ao Espírito Santo, pedindo para ele me iluminar, gente, porque eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Agora, com o Espírito Santo, aí eu faço maravilhas. Não eu, mas o Espírito Santo que está dentro de mim. Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo, porque eu fui batizado e fui crismado. Então, o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, eu tenho que pedir a ele para me iluminar. Eu sozinho não sou nada, eu sou o pior. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu peço o quê? Que o Espírito Santo me ilumine. Não é? Que o Pai lhe dá sem medida. João capítulo 3, versículo 34. Agora Jesus fala que Jesus dá o Espírito Santo, o Pai dá o Espírito Santo a quem pede. Se a gente pedir o Espírito Santo, Deus dá, mas nós temos que pedir. Mas por que eu tenho que pedir? Porque quem não pede não recebe. É uma condição que Deus coloca. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Para quê? Por que Deus quer que a gente peça o Espírito Santo? Para poder provar que nós temos fé nele. Como é que eu provo que eu tenho fé? Pedindo. Senhor, manda o teu Espírito Santo. Manda a força do teu Espírito Santo para que eu seja uma pessoa melhor. Para me fugir do mal, fugir do pecado. Gente, eu sozinho não consigo nada não. Sozinho, é como eu falei, eu sou a pior pessoa. Então eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que pedir a força de Deus, a força do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo. Mas se eu não pedir para que o Espírito Santo me ilumine todo dia, toda hora, porque a nossa carne é fraca. Jesus falou isso lá. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falo isso, as pessoas riem. Eu falava isso com algumas pessoas, as pessoas ficavam rindo. Mas é verdade. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou fraco. A minha carne é fraca. Eu não falei aqui, ontem eu falei, no último vídeo aqui, que eu tenho pecados que eu não consigo vencer. Eu confesso, daqui a pouco estou pecando de novo. Por quê? Por causa da minha natureza é fraca. Eu sou fraco, a minha carne é fraca. Então eu tenho que pedir o Espírito Santo para me iluminar, senão eu caio.
Entendeu? Então eu tenho que pedir, Senhor, manda o teu Espírito Santo, me dá força para mim poder vencer as mazelas do meu corpo. Entendeu? É o que São Paulo fala lá em Romanos 7. Entendeu? Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu acabo fazendo às vezes o mal que eu não quero fazer. Para mim e para outras pessoas. Isso é o quê? É o Espírito Santo que, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo também é para isso. O Espírito Santo coloca na minha cabeça, quando eu cometo um pecado, que realmente eu preciso mudar. Por que a minha consciência às vezes me acusa? É o Espírito Santo. É isso aí, gente. Quem faz é o Espírito Santo. Porque, gente, quem não tem o Espírito Santo, peca e não está nem aí. Rouba, não está nem aí. Mata, não está nem aí. Eu não. Eu, quando eu cometo um pecado, a minha consciência me acusa. Isso é o quê? É o Espírito Santo que está dentro de mim. Entenderam? Então, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para nos arrepender. Graças a Deus. Isso é o parágrafo 1286. O 1287 continua. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias. Então, o Espírito Santo não é só para Jesus, é para a igreja também. Deveria ser comunicada a todo o povo messiânico, ou seja, a igreja. Nós somos o povo de Deus, né? Nós seguimos o Messias, que é Jesus Cristo. Então, esse povo somos nós, tá? É só você ler lá Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, Gálatas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Porque realizou primeiramente no dia da Páscoa. Olha que coisa bonita. Lucas, capítulo 12, versículo 12, João 3, versículos 5 a 8, João 7, 37 a 39, João 16, 7 a 15, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha quantos textos. João 20, 22. Olha aí, muitos textos falando sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja, que começou lá na Páscoa. Jesus falou, eu vou morrer, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Tá? Por isso que o Espírito Santo só veio no dia de Pentecostes. Tá? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus subiu, voltou ao Pai, mas ele falou o quê? Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo, para que fique eternamente convosco até eu voltar. Então, gente, quem é que está agindo hoje? Quem que agiu lá no Antigo Testamento? Foi o Pai. Foi Deus, o Pai. Quem agiu lá na época de Jesus? O Filho. Jesus voltou para o Pai. Agora ele mandou quem? O Espírito Santo. Então nós estamos no tempo da graça. Por que a igreja ensina que nós estamos no tempo da misericórdia? É o tempo do Espírito Santo. Até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, acabou a graça. Aí agora Jesus volta como juiz. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, aí pronto, acabou a misericórdia. Então aproveita. Aproveita que estamos no tempo da graça, no tempo da misericórdia. O Espírito Santo está aí, derramando graça aqui, derramando graça ali. Tem gente que está cego, está com o ouvido tampado. Abre os ouvidos. Para você ouvir. Tá? Ouvir a palavra, ouvir e praticar. Entendeu? E em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Então, gente, no dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo se manifestou, a igreja se manifestou ao mundo. Jesus, ele fundou a igreja ali junto com os apóstolos, Mateus 16, mas a igreja só se manifestou para o mundo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Leia lá. É o dia que o Espírito Santo, não é? Mostrou para o mundo que a igreja estava lá. Quem estava lá? A igreja somos nós, mas quem estava lá no dia de Pentecostes? A Virgem Maria. Leia lá que você vai ver. Atos 1,14. Estava lá no cenáculo Nossa Senhora, por isso que ela é mãe da igreja, e ela é esposa do Espírito Santo. A igreja ensina isso. Maria, ela não é deusa, mas ela é de Deus Pai. Ela é filha de Deus Filho. Ela é mãe. De Deus Espírito Santo, ela é esposa. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que a engravidou. Claro, gente, espiritualmente. Não vai entender isso ao pé da letra. Tá? Então, Nossa Senhora estava ali, no dia de Pentecostes. Leia lá, Atos 1,14. E estava ali quem? Pedro, os apóstolos, o Papa junto com os bispos.
Então a igreja, gente, ela foi manifestada no dia de Pentecostes, por isso que o Espírito Santo está dentro da igreja ali e ele não deixa a igreja errar o caminho. Gente, isso é um absurdo que o Lutero falou, é uma heresia. O Lutero falou que a igreja errou o caminho. Como que a igreja errou o caminho se ali no dia de Pentecostes o Espírito Santo estava presente? Está presente. Como é que a igreja errou o caminho em termos de doutrina? Então levou todo mundo para o inferno nesse tempo. 1500 anos, então foi todo mundo para o inferno. A igreja errou. Aí veio, agora, né, o Lutero falava o quê? 1500 anos a igreja errou, agora não. Agora com Lutero aí voltou tudo ao normal. Então 1500 anos todo mundo foi para o inferno. Gente, isso é um absurdo. A igreja, gente, ela tem o Espírito Santo. A alma da igreja é o Espírito Santo. Jesus foi bem claro. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus dentro da igreja, então Jesus deixou a igreja errar o caminho. O corpo de Cristo. A sua esposa, que é a igreja. Claro, gente, eu não estou falando de erros humanos. Eu não estou falando de pecados dos filhos da igreja. Não estou falando disso. Estou falando de doutrina. Já reparou que a mesma doutrina da igreja não muda? É a mesma doutrina de 2000 anos? Os sacramentos, a igreja prega. Não começou agora. Batismo a igreja sempre pregou. E os outros sacramentos, crisma, todos os sacramentos a igreja sempre pregou. Nunca mudou. Gente, aquilo que é verdade não muda. O Espírito Santo não se contradiz. Como é que o Espírito Santo vai ensinar uma coisa lá no primeiro século e agora vai ensinar diferente? Então Lutero, infelizmente, nessa parte ele errou, mas errou feio. Então ela se manifestou no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. E Pedro, o primeiro papa, isso não sou eu que estou dizendo, está na história. Pedro morreu lá em Roma, e o Vaticano foi construído em cima do túmulo de Pedro. Depois Pedro morreu, foi vindo os papas até hoje. A igreja nunca ficou sem papa. Então não existe igreja de Cristo sem Pedro, sem papa. Se você quer abandonar a igreja, o problema é seu. Mas a igreja de Cristo tem o papa, que é Pedro. Né? Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito Santo é o sinal dos tempos messiânicos. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Tá vendo? Pedro falando. Então, gente, isso não é de agora. Tá? Tem gente que fala que os papas vêm de agora. Não, a igreja sempre teve um papa. Nunca deixou de ter um papa. Tá? Porque desde a época de Jesus, Pedro é que era o líder. Note para você ver, nos Atos dos Apóstolos, aí, quando Jesus volta para o Pai, quem é que é o líder? Pedro. Veja em todas as listas dos apóstolos, nos evangelhos, Pedro é sempre o primeiro. É sempre o primeiro, é Pedro. Quando vai falar, é Pedro. Não é? Sempre quando alguém vai falar, é Pedro que fala. A maioria das vezes, 90% é Pedro que fala. Então Pedro era o líder dos apóstolos. Então nós temos o nosso líder, que é o Papa. Se você não quer, o problema é seu. Mas é o que eu falo. Eu não falo mal do Papa aqui, não falo. Ele pode falar até uma coisa que eu não concordo, mas eu não vou julgar o Papa. Quem tem que julgar o Papa é Deus. Foi Deus que colocou ele lá. Se ele errar, ele vai prestar conta. Não fique julgando o Papa. Deixa ele lá no lugarzinho dele. Agora, aquilo que ele falar de doutrina, meu amigo, ninguém discute mais. Acabou. O que ele ligar na terra, tá, Jesus liga lá em cima. Pronto, acabou. Entendeu? Então, gente, temos que parar com essa mania de ficar julgando o Papa. Tá? Até canais católicos estão vendo isso aí. Falando que o Papa vai renunciar, né? que o Papa é isso, que o Papa é aquilo. Gente, depois cuidado. Cuidado na hora de você falar de uma autoridade da igreja. A Bíblia é bem clara. Respeito com as autoridades. Tá? Os que então creram na pregação apostólica e que se fizeram batizar, e já falamos, né, várias vezes sobre isso, também receberam o dom do Espírito Santo, que é o que o crisma nos dá. O que é o crisma? É o dom do Espírito Santo. Você recebe no crisma. Tá vendo? Então você recebe no batismo a graça do Espírito Santo e no batismo você recebe os dons do Espírito Santo. Porque você já está maior. Entendeu? Aonde está isso? Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Depois você lê lá.
Por isso que eu estou falando, gente. Você não quer os dons do Espírito Santo? Então, se você não é crismado, você não tem os dons do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas você ainda não tem os dons, porque é no crisma que a gente recebe os dons do Espírito Santo, para testemunhar Jesus. Entendeu? E você não quer isso para o seu filho? Você não quer isso para você? Então, não importa, pode ter 20, 30, 40, 50, 60 anos, basta crismar. Não tem limite de idade. Pode crismar, se você puder, claro. Se você for católico, se você estiver vivendo de acordo com a fé, você pode crismar, não tem problema nenhum. Entendeu? Esse é o parágrafo 1287. Agora o 1288 diz assim: desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos. Quem são os neófitos? Aqueles que iriam ser crismados. Tá? Aqueles que estavam preparando para ser crismados. Ok? Pela imposição das mãos. Olha aí. Quem é que ministra o sacramento do crisma? É o bispo. Então o bispo, que ele representa os apóstolos. Podia ser o Papa, mas né, ninguém vai conseguir crismar com o Papa. Ninguém vai no Vaticano para crismar com o Papa. Seria uma graça muito grande. Mas então, como não tem como ser o Papa, é o bispo. Então o bispo vai e coloca a mão, né, a imposição na nossa cabeça, quando a gente vai crismar. Né? A imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. Olha que coisa bonita. Atos capítulo 8, versículos 15 a 17, Atos 19, versículos 5 a 6. Tá aí. Então, gente, desde o primeiro século a igreja, então, ministra esse sacramento. O bispo, né, impõe as mãos na cabeça do neófito, daquele que vai crismar, e o bispo fala: receberás o dom do Espírito Santo. Né? Então, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu estou falando porque todo ano eu estou lá, porque eu sou professor, então eu preparo os meus alunos. Quando eu vejo os meus alunos ali recebendo o crisma, recebendo o Espírito Santo, eu choro. Gente, quem me conhece sabe. Vou contar um segredinho meu aqui para você. Eu sou muito difícil de chorar. Muito difícil. Eu queria chorar mais, que diz que o homem não chora. E eu sou muito difícil de chorar. Mas quando eu estou ali, eu vejo o Espírito Santo descer ali, né, sobre aqueles alunos ali, principalmente na primeira comunhão também é a mesma coisa, todos os sacramentos. Quando eu vejo, né, até quando um padre vai ordenar pela televisão, eu choro. Eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus, eu choro. Não é à toa que Deus fala, Jesus fala, né? Quando ele vier, vai haver muito choro e ranger de dentes. Eu vou ser um deles, eu vou chorar igual uma coisa. Porque aí você vê a pequenez que você é diante de Deus. Quando eu vejo aqueles alunos ali, o bispo botando a mão e falando, receberão o Espírito Santo, aquela música suave ali, eu me sinto como se eu estivesse no céu. Eu me sinto no céu, gente. Aquela música suave, né? O pessoal cantando, né? E passeia no meio, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Eu chego a me arrepiar. Eu sinto a presença de Deus. Aqui é uma coisa maravilhosa, gente. Eu não sei como é que as pessoas não gostam disso. Eu não sei como é que as pessoas não gostam de estar na presença de Deus. Então você não vai para o céu. A gente já tem que começar a experimentar o céu aqui na terra, gente. Olha, se o céu é isso, eu quero estar lá. Porque realmente, quando eu vou em Aparecida do Norte, e quando eu vou para a igreja e eu participo dos sacramentos, eu sinto a presença de Deus, sinceramente. Então, o céu é isso, o céu é Deus, onde está Deus. Então, se você quer ir para o céu, você tem que começar aqui. Então, receba, meu amigo, receba, meu irmão, receba essa graça de Deus. Deus está te dando a graça. Vá se crismar. Se você ainda não é crismado, vai. Se você já foi crismado, seja padrinho de alguém. Eu sou padrinho de batismo da minha sobrinha, mas eu ainda não fui padrinho de crisma. Eu estou esperando um convite. Se alguém me convidar, eu serei. Se Deus quiser, agora eu quero ser padrinho de crisma de alguém, que eu já sou de batismo da minha sobrinha. Gente, é uma graça muito grande, uma bênção muito grande você ser padrinho. Entendeu? Você está ali, botar a mão no ombro ali da pessoa ali e pedir ao Espírito Santo que desça sobre aquela pessoa, que ilumine aquela pessoa. A gente não pode ser egoísta e querer o Espírito Santo só para nós. Não, o Espírito Santo tem que ser para todos. Então faça isso, depois você vai me dizer. É por isso que na Epístola aos Hebreus ocupa um lugar entre os elementos da primeira instrução cristã
a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Então, o bispo tem que impor as mãos sobre a pessoa para ela receber o sacramento do crisma. Tá? Todo sacramento, gente, tem um ritual, tem um rito. Se não fizer de acordo com o rito, o sacramento não acontece. Tá? A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica, além da Bíblia. Tá vendo como que a tradição e a Bíblia estão unidas, estão juntas? Não é só a Bíblia e a tradição, as duas juntas. Como a origem do sacramento da confirmação, que perpetua, ou seja, torna presente. Não é uma coisa lá do passado. Então o sacramento, gente, é uma coisa que faz você participar ali naquele momento. Não é uma repetição. Nenhum sacramento é repetição. Então é como se você estivesse ali na hora do Pentecostes, que aconteceu lá 2000 anos atrás. Então, gente, quando você estiver ali recebendo o sacramento do crisma, pense como se você estivesse ali no dia de Pentecostes, junto com Nossa Senhora e com os apóstolos e com Jesus. Entendeu? Então a igreja, quando ela celebra um sacramento, ela torna presente. Não é memória, não é lembrança lá do passado. A coisa que acontece ali, naquele momento. De certo modo, na igreja, a graça de Pentecostes, aquilo que eu já expliquei. Tá vendo? Isso quem falou foi o Papa Paulo VI. É o Papa Paulo VI que explicou sobre isso. Tá? Nada melhor do que um Papa para nos explicar sobre isso. Esse é o parágrafo 1288. O último de hoje, gente. 1289. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo que você recebe no crisma, acrescentou-se a imposição das mãos uma unção com óleo perfumado. Então, você, além da imposição das mãos no crisma, o bispo coloca um óleo em você, o óleo do crisma, que é abençoado na quinta-feira santa. Na quinta-feira santa, o bispo unge 3 óleos. O óleo do batismo, o óleo do crisma, aliás, 4. 4 sacramentos usa óleo. O batismo, crisma, o sacramento da ordem e unção dos enfermos. Esses 4 sacramentos precisam do óleo. Não é o óleo de cozinha, é o óleo bento, o óleo abençoado pelo bispo, que representa os apóstolos, meu amigo. Então, aquele óleo ali, não deixa ele ali. Não tira não, nem na hora que você for tomar banho, não tira, deixa ele ali. Que ele possa penetrar na sua pele. O bispo vai colocar o óleo, né, uma cruz, né, em forma de óleo na sua testa, e ele vai falar: recebei o dom do Espírito Santo pela imposição das minhas mãos, e outras coisas lá que agora eu não lembro. Então, meu amigo, receba aquilo ali como uma unção. Você agora é uma pessoa ungida. O Espírito Santo agora vai aflorar em você. Você já tem ele, mas agora ele vai aflorar muito mais. Então agora você é um soldado, né? Um testemunha de Cristo. Ministro de Cristo é só o padre, tá? Que é ordenado. Você não é ordenado, então você não é um ministro, mas você é um testemunha de Cristo. Nós leigos somos testemunhas de Cristo, um soldado de Cristo, tá? O padre não, o padre é o ministro de Cristo, é diferente, ok? Esta unção com óleo ilustra o nome de cristão, olha que bonito, que significa ungido. Olha aí, sabia? Que a palavra Cristo significa ungido. Então, quando unge a gente com óleo, a gente passa a ser ungido de Cristo também. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Olha aqui, como é que nós somos privilegiados. Você que é católico e eu somos privilegiados, meu amigo, porque isso só tem na igreja católica. Isso não tem em outra religião, não. Ungido por Deus pelo sacramento do crisma é só na igreja católica. Nem na igreja protestante não tem. Esse é o prejuízo de você deixar de ser católico. Você vai perder tudo isso. E que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, que a palavra Cristo significa ungido. Ele que Deus ungiu com o Espírito Santo. Atos 10, 38. Assim como Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, no crisma a gente também é ungido pelo Espírito Santo, pelo óleo que o bispo coloca na nossa testa. E este rito de unção existe até os nossos dias, tá vendo? Começou lá no começo da igreja e vai até hoje. E vai perpetuar todo ano a igreja crisma mais de 100.
Graças a Deus, louvado seja Deus. E eu tenho orgulho de participar disso. Existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Então, o crisma, né, existe tanto aqui no Ocidente, tanto no Oriente. Onde existe uma igreja católica, não é, existe o sacramento do crisma. Por isso, no Oriente, este sacramento é chamado crismação. O Oriente, gente, é lá na Ásia, né, na África, tá bom? Na Europa, é chamado de crismação, ok? Unção com o crisma, que significa crisma. No Ocidente, que é aqui na América, né, aqui no nosso lado, não é? O termo confirmação sugere que este sacramento, ao mesmo tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. Você já tem a graça no batismo, mas é uma coisa mais forte, porque agora você está adulto. Se você não receber o batismo adulto, você vai receber os dois ao mesmo tempo. É melhor? Melhor não, porque tem que batizar a criança, mas você vai receber os dois ao mesmo tempo. Mas se você já recebeu o batismo, agora você vai receber o crisma. Você recebeu o batismo criança e agora o crisma adulto. Agora, se você não recebeu nenhum dos dois, você vai receber os dois adultos. De qualquer maneira, é uma graça muito grande, né? Para nós aqui no Ocidente é chamado de confirmação, para eles lá no Oriente é chamado de crismação. Mas é a mesma coisa, o ritual é o mesmo, o sacramento é o mesmo, não tem problema nenhum, ok? Esse é o parágrafo 1289, mas não acabou não, tá? Na próxima aula nós vamos continuar no parágrafo 1290, que diz assim: as duas tradições, a do Oriente e a do Ocidente. Então, o catecismo vai explicar melhor como é que funciona o sacramento do crisma aqui no Ocidente e lá no Oriente. Como que é o rito, o ritual, tanto aqui quanto lá. Hoje nós explicamos a parte teológica, tá? Agora, na próxima aula, nós vamos explicar o rito, como que é celebrado o crisma aqui no Ocidente e lá no Oriente, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida e pergunta, estamos aí para te ajudar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.